ela nunca é muito estudada, porque de alguma maneira vocês têm receio ou têm medo de saber uma coisa básica, que é, poxa, eu preciso fazer com que esse boleto seja lançado, né? Esse boleto, ele precisa chegar até a sua casa, e isso a gente chama da nossa própria constituição do crédito através desse lançamento de ofício. O lançamento de ofício, ele nada mais é do que a administração tributária, ela constitui o crédito de forma sozinha, unilateral. Ela não tem nenhum tipo de colaboração sua, o contribuinte não participa disso, e esse tipo de lançamento, ele está previsto explicitamente no CTN quando você tem uma atuação tão somente direta do fisco, o fisco vai lá e lança, ou então quando ele constata que existe alguma irregularidade, que existe alguma omissão sua. E aí isso justifica a atuação, a intervenção do Estado, mesmo que você tenha feito, né? Porque ele percebe que o cara deveria lançar, enfim, 100 e o cara lança 10, né? Então, isso aí é muito importante. Um exemplo clássico é quando a gente percebe o lançamento de ofício do IPTU e do IPVA. Você recebe o boleto, né, do IPTU e do IPVA, mesmo que você não faça nada. Então, a administração envia esse carnê de cobrança e nesses tributos, a administração pública ela já tem esse dever de apurar. E é bem interessante porque o próprio artigo 149 do Código Tributário Nacional, ele vai nos demonstrar isso. Fala, olha, eu estou querendo saber desses tributos que você lança de maneira unilateral, sem qualquer tipo de colaboração ou participação do contribuinte. E o exemplo típico do lançamento de ofício é o IPTU e o IPVA. Perceba que o carnê ele é enviado já com o valor que você vai cobrar. Assim como também o IPVA, você lança diretamente pela administração pública, né? Onde é que tem a base legal do lançamento de ofício? E até eu vou destrinchar rapidamente esse artigo 149, inciso 1º. A base legal desse dispositivo, no fundo e no íntimo, é dizer para a gente, olha, né, você vai ter ali essas hipóteses em que o particular ele vai precisar receber um outro lançamento porque a gente está desconfiando, de certo modo, aqui que ele está conseguindo fazer as coisas direito, né? Então, a atuação do fisco é para corrigir uma omissão ou revisar um lançamento anterior pela correta apuração. E aí, de maneira bem contundente, você tem uma por determinação legal, ou seja, pode ser que o próprio tributo ele diga, olha, isso é lançamento de ofício, né? Então você está cumprindo. O cara não apresentou a declaração, então não apresentou no prazo, ou então ele faz uma recusa ou faz algo de maneira injustificada, né? Você pediu para ele apresentar documentos, ele não apresentou, né? Então, se o fisco identifica que há declarações que elas são imprecisas, né? Você vai lá e pode fazer. Quando você comprova que há uma falsidade, né? Então, autoriza o lançamento de ofício quando você descumpre até uma obrigação acessória, né? O cara, erro ou omissão de qualquer elemento da legislação tributária. Então, poxa, ele devia apresentar um documento, ele não apresentou. Ou então, você percebe também quando você tem essa inexatidão. E perceba que, no fundo, todos esses dispositivos do artigo 149, eles vão dizer essa questão de falar, poxa, velho, você deveria fazer e você não fez da maneira bem feita, né? E o que é interessante é muito a questão do inciso 8º, né? Quando ele fala do fato não conhecido ou fato não provado, né? E aí a gente começa a adentrar no lançamento de ofício quando a gente tem um fato novo ou que não foi conhecido anteriormente. E esse inciso ele tem que ser interpretado junto com o artigo 146 do Código Tributário Nacional. Como assim, professor? Significa que ele, de certo modo, olha muito para a ideia de você permitir que haja um novo lançamento quando há um erro de fato, né? E eu vou te dar exemplos que a gente vai aprofundar isso, né? Um grande exemplo é quando você tem uma metragem de um imóvel que ela é escondida, que ela é ocultada, né? Então, você permite a revisão do lançamento para corrigir esse erro de fato. Diferentemente, quando há o erro de direito, né? O erro de direito, a revisão do lançamento só pode ser para frente, né? Ou seja, você não pode cobrar de maneira retroativa. E eu vou aprofundar isso com os senhores, beleza? Calma aí. Outra questão interessante só é o tempo, né? Porque você não pode fazer essa revisão de qualquer maneira, a qualquer tempo. Então, a revisão do lançamento, e esse dispositivo ele gosta muito de cair em provas,
só pode ser iniciada enquanto não for extinto o direito da fazenda pública. E essa limitação ela está no artigo 149 do CTN e visa garantir a segurança jurídica nas relações tributárias. Como é isso, professor? Significa que eu só posso fazer o lançamento de algo, né, se tiver dentro do prazo para você constituir o crédito. O que nós temos, de maneira muito simples, no artigo 149 eu tenho até fazer o lançamento, o que a gente chama de decadência, né? Após o lançamento, nós temos o que a gente chama de prescrição. Então ele está dizendo o seguinte, olha, você só pode revisar esse lançamento enquanto não extinto o direito da fazenda pública. O que é esse enquanto não extinto? É enquanto não acontece a decadência. Então significa, olha, você percebeu que tinha um equívoco, fazenda pública, tá? Você percebeu que houve uma omissão minha, mas conte muito bem os marcos temporais. Você não pode sair revisitando o lançamento olhando simplesmente pelo equívoco sem ver o tempo. Então o tempo, né, ele deve ser levado em conta, ou seja, enquanto não extinto o direito da fazenda pública. O que é enquanto não extinto? Enquanto não alcançado pelo prazo decadencial. Beleza? Show de bola, tranquilo, estamos bem demais, senhores. Veja, esse é o marco inicial para que a gente consiga entender a ideia das possibilidades do erro de direito e do erro de fato. E eu vou aprofundá-los, eu vou aprofundar aqui de maneira um pouco mais sensata. Alguns exemplos que eu dei sobre a utilização do artigo 149, eles podem ser vistos aqui, né? Então você tem um contribuinte que ele não faz a declaração, deixa de declarar, autoriza o lançamento de ofício, a Receita pode fazer isso, e ele pode, consequentemente, fazer essa apuração de imposto de renda. Quando você tem um pedido de esclarecimento, né, então suponha que o cara fala, poxa, né, eu posso deduzir isso aqui de despesa médica no meu imposto de renda, beleza. Aí o cara deduz um bocado de coisa. Só que aí a Fazenda Pública, ela lhe fala, caramba, né, sei lá, esse cara está gastando, sei lá, mais com medicamentos do que ele recebe. Isso é comum, pode acontecer. Mas pode ser que ele chegue e peça comprovante. Fala, olha, comprove para mim, né, isso aqui, traga a nota fiscal, enfim, traga um comprovante de pagamento, sei lá. E aí a pessoa não traz. Então, autoriza que isso seja revisado, né? O fisco pode desconsiderar essa dedução e ajustar a base de cálculo fazendo um novo lançamento de ofício para que essa pessoa tenha que pagar, digamos assim, a diferença. E aí o exemplo típico do artigo 149 é quando há algum tipo de fraude, né? Então, o contribuinte ele apresenta alguns recibos falsos para justificar deduções indevidas de imposto de renda. Isso aí daria acesso, consequentemente, à possibilidade de você, identificando a fraude, fazer o lançamento de ofício, né? Então, essa seria também uma ideia muito explícita. As omissões do lançamento, elas também podem acontecer. Então, se você tem um tributo como ICMS ou ISS, onde o contribuinte declara e paga esse tributo, o fisco ele pode pegar e realizar o lançamento de ofício para ajustar esses valores, corrigindo as omissões. Né? Então, o lançamento por homologação, ele é aquele em que o cara ele chega, por exemplo, e fala, olha, eu tenho 100 a pagar. E ele vai lá e ele faz esse lançamento, ele já diz que é 100 e ele automaticamente já paga. Então, o que é que compete agora à autoridade fiscal? A autoridade fiscal agora, ela pode homologar isso aqui. Ela pode homologar de maneira expressa ou de maneira tácita, né? A homologação de maneira expressa é quando ela vai lá e expressamente ela homologa e fala, concordo com esses valores. Se ela fizer uma homologação expressa, tudo bem. Só que muitas vezes a própria administração tributária não homologa expressamente. E aí o artigo 150 do CTN, ele fala da homologação tácita, né? Mas aqui é o caso em que não existe essa homologação, em que a gente pega e fala assim, olha, na verdade, eu não concordo, né, com o que você fez, e aí por isso eu lanço a diferença. Ele lançou 100, mas na verdade ele deveria ter lançado 1.000, né? Então, a administração tributária, ela pode lançar esses 900 faltantes, né? Porque isso foi o que ele fez, vamos dizer assim, e isso é o que ele deveria ter feito, né? Deveria.
E aí, obviamente, lá o 150, ele vai falar, olha, quando esse cara ele declara 100, mas ele deveria ter declarado 1.000, a administração pública pode lançar os 900. E isso que cai muito em provas, que é o entendimento da súmula 555 do STJ, que ela vai dizer o seguinte, olha, qual é o prazo para que esse cara possa sofrer essa exação, para que o fisco possa lançar esses 900. Para que o fisco possa lançar esses 900, o prazo ele é de 5 anos. Mas esse prazo de 5 anos ele vai ocorrer desde o momento em que aconteceu o fato gerador, via de regra, né? Salvo se houve dolo, fraude, enfim, simulação. E aí esse marco temporal é bem, enfim, diferente, porque quando ele faz um pagamento a menor, o marco temporal é um. Quando ele faz nenhum pagamento, o marco temporal é outro, é 5 anos a partir do primeiro dia desse seguinte, tá? E aí a gente tem alguns exemplos também de descumprimento dessas obrigações acessórias, né? Se a pessoa descumprir as obrigações acessórias, também é possível haver, de certo modo, esse descumprimento, tá? Aí a gente chega na hipótese também de simulação, que é uma coisa muito comum. Às vezes você tem uma pessoa que simula uma compra e venda para, na verdade, doar um imóvel ao filho, porque ele quer pagar ITBI porque é menor do que ITCMD. Então, isso aqui é uma simulação relativa, né? E aí o fisco estadual pode fazer o lançamento através do artigo 149. E essa é a questão da metragem, que é onde a gente vai chegar aqui nesses casos práticos, tá? Outra coisa que a gente pode destacar, e esse é o aprofundamento que eu queria fazer com os senhores, é sobre o chamado erro de direito e erro de fato, né? Professor, o que é isso, ou melhor, qual a importância da gente revisar erro de direito e erro de fato? Bom, vou revisar aqui com os senhores de maneira um pouco mais calma, né, para que você consiga aprofundar de maneira contundente isso aqui. Vem aqui comigo.